Hoje nós temos o pastor Edilson, né? Pastor Edilson pode estar vindo aqui à frente, bem conhecido nosso, né? Pastor Edilson Rodrigues Miranda, né? E é o pastor da Igreja Batista Belo Jardim, lá em Petrópolis, Manaus, não é, pastor? Muito bem, é uma igreja como a nossa, muito parecida com a nossa. E pastor, esteja à vontade, use esse microfone, eu vou tirar esse aqui, tá? Aqui. Certo, obrigado, pastor. Diletos irmãos, boa noite. Uma alegria rever o rosto dos irmãos. Me lembro sempre do apóstolo Paulo, né, quando ele fala dessa questão de rosto, ver o rosto dos irmãos, e um dia ele chegou lá em Éfeso, disse, depois de orar e pregar, ele disse que os irmãos não veriam mais o rosto dele, né, e os irmãos todos choraram porque ele tinha falado isso. Mas, irmãos, eu estava meditando e faz 5 anos que eu não vejo os irmãos, né, a pandemia, e estamos vendo coisas estranhas, diferentes, acontecendo no mundo inteiro, né? E é o cumprimento das profecias da palavra de Deus. Ontem estivemos lá em Veracruz e nós fomos, de uma certa maneira, surpreendidos, né? Os irmãos, o pastor Gilberto me colocou numa cadeira para sentar. E eu perguntei, né, se os irmãos queriam que eu pregasse ou que eu ensinasse a eles a palavra de Deus. E aí o nosso irmão Reinaldo, nosso irmão Reinaldo, disse assim, pastor, se eu poderia fazer um estudo de Daniel capítulo 9, e aí nós pegamos um texto de Daniel capítulo 9 e fizemos um estudo profético desde das 70 semanas até os nossos dias, né? Num pequeno espaço de, acho que 20 minutos, 25 minutos, eu acho que levei para explicar, né, um pouco do Daniel capítulo 9. Mas, amados, hoje é um culto de oração, né? E já que o pastor me colocou no púlpito, eu vou pregar, né, a palavra de Deus. Vamos abrir para 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeiro João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora vamos ler o verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok, amados, o poder do sangue de Jesus. Diletos irmãos, durante os anos, Deus tem nos dado experiências práticas maravilhosas com relação ao sangue, o sangue de Cristo. Eu já falei para os amados que problema de depressão, fomos curados pelo poder do sangue de Cristo. Tivemos algumas experiências, eu vou contar uma daqui a pouco, que tivemos com o pastor Adilson Costa, ali no Pará, num lugar chamado Guamá, né? Um lugar, São Miguel do Guamá, no estado do Pará. Primeiramente, diletos irmãos, o poder do sangue de Jesus, o sangue é sagrado para Deus,
que nós vemos desde o início do mundo, que Deus fala do sangue. E o sangue para Deus é sagrado desde Gênesis a Apocalipse. Mas queria que os amados olhassem comigo. A primeira coisa, o sangue, ele expia o pecado. Levítico 17, 11. O sangue expia o pecado. Nós vemos essa palavra que nos é dada em Levítico 17, versículo 11. Que diz assim, amados, Levítico 17, 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Veja ainda, amado, Hebreus 9, verso 22. Hebreus 9, 22. Onde nos é mencionado assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão. Temos o exemplo, amado, que quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um carneiro inocente, derramou o seu sangue e com a pele cobriu Adão e Eva, cobriu a sua parte física, e o sangue cobriu a parte espiritual do pecado de Adão e Eva. E Adão e Eva, especialmente Adão, contou para os seus 2 filhos, Caim e Abel, a história de que eles pecaram no jardim e que Deus matou um cordeiro e derramou o sangue do cordeiro, aquele sangue inocente daquele animal foi derramado. Abel ouviu essa história e ele creu que o sangue agrada a Deus para expiar o pecado. Então, ele ofereceu um sacrifício com sangue das ovelhas. Não era porque ele era pastor de ovelha, mas porque se ele fosse outra coisa, um agricultor como Caim fosse, ele ofereceria da mesma maneira um carneiro a Deus. E a Bíblia fala que ele creu pela fé no poder do sangue que pode expiar pecado e que agrada a Deus. E ele, pela fé, ofereceu e agradou a Deus. Caim, não. Caim achava que ele poderia oferecer qualquer coisa, que aquela história não tinha nada a ver, que aquela história não produziu nada nele. E ele achava que qualquer sacrifício servia para Deus. E por essa razão ele foi rejeitado. Então, amado, o sangue expia o pecado. Também, amado, o sangue nos protege da ira de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Eu gosto muito desse texto, amado, porque ele revela 3 coisas a respeito do sangue. Êxodo capítulo 12, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Veja, amado, Deus, ele olha para o sangue. Ele olhou para o sangue. E não importa quem estava por trás daquela porta, daquela casa. O importante é que tinha na verga da porta o sangue. E o sangue, amado, em primeiro lugar, ele é para Deus. Em segundo lugar, o sangue também é para
para cada um de nós. Veja aqui em Hebreus capítulo 9, e vamos ver a partir do verso 19 a 22. Primeiro, o sangue é para Deus. Segundo, o sangue é para nós. Para a nossa consciência estar em paz com Deus, através do sangue de Jesus. Veja esse texto importante de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez, atrevimento para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O sangue é para nós, porque ele nos purifica da má consciência e nos dá uma boa consciência com Deus. Também, amado, o sangue é para Satanás. Veja, amado, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O sangue é para Deus, o sangue é para nós e o sangue é para Satanás. E você me pergunta, mas como, pastor, o sangue é para Satanás? Porque através do sangue de Jesus nós vencemos Satanás. Veja capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram quem? Satanás. Aqui está mencionado no verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, amado, que é a coisa mais valiosa para mim, amado, esse texto. É uma realidade para mim esse texto. E a experiência que eu tive com o pastor Adilson Costa, que já pregou aqui com os irmãos, já esteve aqui com os irmãos, em São Miguel do Guamá. Essa foi uma das experiências mais maravilhosas que Deus me deu, sobre o poder do sangue. O pastor Adilson chegou comigo e disse assim: pastor, tem uma senhora de pele escura, mora numa casinha bem humilde, e eu já tentei evangelizar ela 3 vezes e não consigo. Toda vez que eu vou evangelizar ela, ela fica possessa de um demônio, cai no chão e fica possessa. E eu não consigo evangelizar ela. Por favor, me ajude, irmão. Vamos lá e o irmão fica em oração enquanto eu evangelizo ela. Irmãos, eu fiquei num estado assim, não sei nem explicar naquele momento, mas me veio na mente o sangue de Cristo. E eu disse: tá bom, irmão, vamos lá, pela fé. Eu não sabia o que ia acontecer. Aí nós chegamos naquela casa, uma casa bem humilde, o muro era feito de estaca, daquelas coisas bem mesmo, humilde mesmo. O chão era de barro, né? Eu sentei num sofá bem simples mesmo. E quando eu entrei, amado, naquela casa, eu senti uma coisa pressionar minhas têmporas, a parte aqui da minha cabeça, um ambiente pesado, realmente a presença de espíritos malignos.
E nós começamos a orar assim, em espírito, sem falar nada. Eu comecei a orar: Senhor Jesus, repreende com o teu sangue os espíritos malignos nesta casa. Senhor Jesus, nos protege com o teu sangue, protege o pastor Adilson que vai evangelizar esta senhora. Ajuda ela, Senhor, a ouvir. Senhor Jesus, com o teu sangue precioso, nos esconde em ti. Nos protege, Senhor, e nos abençoe. Eu ouvi o pastor falando para ela do Evangelho. E eu ficava ali repetindo o tempo todo: Senhor Jesus, repreende com o teu sangue os espíritos malignos neste lugar. Abençoa, ajuda, pastor Adilson. Senhor, nos esconde no teu sangue. E eu ouvi o pastor falando: a senhora quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E eu ouvi ela falando: sim, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, minha irmã, vamos orar junto. E ele orou junto e eu ali o tempo todo repetindo: Senhor, nos esconde no teu sangue, nos protege, nos abençoa, ajuda essa senhora. E ele terminou a oração. E aí o pastor chegou comigo. Eu disse: já, pastor Edilson, já, vamos embora. E nós fomos embora. E ele disse: ela fez a decisão dela. Irmão, nós fomos nós dois para casa. Eu não falei nada, nem ele. E eu coloquei um propósito no meu coração: eu não vou falar nada durante um ano. Nada sobre esse assunto. E aí eu voltei para Manaus, eu esperei, fiquei sempre em contato com o pastor. E passou-se um ano. E o pastor ainda estava lá na congregação Batista Regular, lá em São Miguel do Guamá. E aí eu perguntei dele: pastor Adilson, e aquela senhora que nós fomos na casa dela evangelizar ela, como é que ela está? Pastor, ela nunca mais ficou possessa e ela tem vindo à igreja fielmente, pediu seu batismo, foi batizada, trouxe toda a família dela para a igreja e metade da família dela já se converteu a Cristo. Queridos irmãos, eu fiquei maravilhado, glorifiquei a Deus pelo poder do sangue de Jesus. Porque essa história, amado, é uma história maravilhosa que mostra para nós que o poder de Jesus Cristo é maior do que Satanás, do que os anjos caídos. É o maior poder que tem no universo inteiro. E eu fiquei maravilhado. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive com o poder do sangue de Jesus. Eu tinha lido um pequeno livro de um missionário. Ele era muito experiente na área de evangelismo, chamado A Senda do Calvário, em que ele falava muito sobre o sangue de Jesus. E foi ele que me ensinou como usar o poder do sangue. E está aqui nesse texto, e no texto do batismo de Jesus, que ele diz aqui no capítulo 12, verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O segredo está aqui nessa expressão, Cordeiro, o Cordeiro. Como é que nós podemos adquirir o sangue, o poder do sangue de Jesus em nós? Se nós adquirirmos o caráter do Cordeiro, o caráter de Cristo. O Cordeiro, ele é humilde, ele é manso, ele não exige seus direitos, ele é calado. E quando a pessoa, com uma fé de criança, confia em Cristo, no poder do seu sangue, e não duvida, mas confia, e se mantém humilde, manso, o poder do sangue nos reveste e nos abençoa. E foi nesse espírito que nós fomos na casa daquela senhora. E nós vimos, fiquei maravilhado. Pastor Adilson, ele queria
se basear nas palavras de Jesus. Olha, Jesus, não foi à toa que Jesus enviou de 2 em 2, né? 2 em 2. Então me acompanhe na evangelização dessa senhora. O irmão fica orando e eu vou tentar evangelizar ela. O que poderia mais dizer disso, irmão? Eu não tenho, a não ser que para mim não existe poder maior do que o poder do sangue do Senhor Jesus. Uma das últimas experiências que eu tive nessa área, são poucas, graças a Deus são poucas, porque eu não gosto dessas coisas, irmão, não gosto mesmo, né? Durante esse espaço de tempo de ministério, eu só fui procurado umas 4 vezes para esse tipo de assunto. Mas eu tive uma experiência de pesadelos em casa. E aqueles pesadelos vinham na minha mente, pensamentos demoníacos. E eu me levantava e dobrava o meu joelho e dizia: Senhor Jesus, repreende com o teu sangue os espíritos malignos, Satanás e suas hostes, e desfaz todo pacto de sangue que alguém intenta contra o teu servo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Me deitei e dormi tranquilo. Quando foi na segunda noite, novamente os pesadelos retornaram. E novamente eu me levantei, dobrei meu joelho e clamei: Senhor Jesus, com o teu sangue, repreende o inimigo. Desfaz todo o pacto de sangue que alguém intenta contra o teu servo. Passou, deitei, dormi. Na terceira noite, novamente, os pesadelos. E novamente eu me levantei, dobrei meu joelho, orei, clamei o sangue de Jesus, e pelo sangue eu repreendi os pesadelos. E quando foi na quarta noite, amado, não veio mais, nunca mais tive aqueles pesadelos, graças a Deus. Depois você pergunta: mas pastor, como é que é essas coisas, né? Às vezes os macumbeiros estão aí querendo destruir a vida dos pastores. Ou então, quando a gente chega numa casa onde foi um terreiro de macumba, e ninguém sabia que ali tinha sido um terreiro de macumba, e ali tinha a presença de espíritos malignos. E já passei por essa situação, amado, de passar 2 noites sem dormir, né? Apenas de fechar o olho assim, mas não consegui dormir, né? Meu olho está fechado, mas eu não conseguia dormir a noite toda. A mesma coisa, clamamos a Deus e Deus ouviu a nossa oração. Então, o sangue é para Deus, o sangue é para nós, para a nossa consciência, e o sangue é para Satanás. E é isso que Deus nos dá. E como nos apropriamos disso? Pela fé. E adquirindo o Espírito do Cordeiro, o caráter do Cordeiro. Amado, o sangue nos redime para Deus. Veja 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. 1 Pedro capítulo 1, vamos ler do 18, amado. Eu gosto de ler essa perícope completa, do verso 18 ao verso 20. Não pense, amado, que nós temos só tido vitória. A primeira coisa que eu enfrentei nesse assunto de demonismo, eu fui um verdadeiro fracasso. Eu não consegui resolver o problema. Depois eu resolvi orar, estudar mais sobre o assunto, e aí Deus mostrou essas outras coisas dentro da vontade dele. Veja 1 Pedro, amado, capítulo 1, versículo 19 e 20, onde nós temos aqui a palavra de Deus nos falando assim. Vamos ler do verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O sangue nos redime para Deus.
O sangue, amado, nos traz paz. Colossenses 1 e 20. Colossenses 1 e 20. Irmãos, eu valorizo muito essa palavra paz. Colossenses 1 e 20. Que diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O sangue da cruz, o sangue de Jesus. O sangue também nos liberta do pecado. Apocalipse 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É todo pecado, não é alguns pecados. É todo pecado. Não é metade do pecado, é todo pecado. Devemos sempre orar: Senhor, me perdoa, pelo sangue de Jesus, me lava de meus pecados por pensamento, palavras, atos e motivações erradas no meu coração, em quantidade de malignidade contra Ti que não tem Te agradado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Se eu atentar no meu coração a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então, amado, o sangue nos purifica o tempo todo. Quando nós clamamos a Deus, o sangue de Jesus está à nossa disposição o tempo todo. Vemos aqui, amado, que o sangue nos aproxima de Deus. Efésios 2:13. Eu não quero me aproximar de Deus sem o sangue de Jesus. Veja Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, podemos nos aproximar. Eu fico imaginando, amado, no Antigo Testamento, na época da lei, como era difícil se aproximar de Deus. E como era difícil ser perdoado. O pecado, através do sangue dos animais, ele era apenas coberto. Como o pastor John Hatch escreveu no seu livro, Conheça o Espírito Santo. Ele era como se alguém estivesse numa mesa com uma toalha branca, né, e alguém, sem querer, derrubasse um copo ou uma comida em cima da toalha branca. E alguém pegasse uma toalha branca e cobrisse aquela mancha. E depois que terminasse de comer, a pessoa pegava, removia aquela toalha de cima da mesa para lavar ela. Né? Já não era só cobrir a mancha, mas lavar a mancha. Era assim com o povo judeu. Através do sangue dos animais, o pecado era apenas coberto. Aí tinha o dia da remissão, o dia do perdão, que é chamado pelos judeus de Yom Kippur, o dia da remissão, o dia do perdão, em que era feito um sacrifício, e aí o pecado que o povo cometeu o ano todinho, só naquele dia era perdoado de uma vez. Era assim no Antigo Testamento. Mas hoje não, porque quando Jesus morreu, o que aconteceu, amado? O véu do templo se rasgou, do alto a baixo, o véu do templo se rasgou, ou seja, o caminho para Deus estava aberto, ficou aberto o tempo todo para nós, a qualquer momento, a qualquer hora, nos aproximar de Deus pelo sangue de Jesus e ser perdoado por Ele. Em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, não precisa ir lá em Jerusalém, não precisa ir lá no templo, não precisa esperar o sacerdote fazer todo aquele ritual, entrar lá,
não precisa esperar um ano para realmente ter o pecado completamente perdoado. Basta confiar no sangue de Jesus. E aqueles que criam em Cristo, no Messias futuro, e olhavam diretamente para Ele, para o sangue dele, era perdoado, né? Mas a salvação era pela graça, como Abel fez. Mas na lei era assim. Na época da lei era assim. Então, para concluir, diletos irmãos, o sangue nos dá a vitória. O sangue nos dá a vitória. Apocalipse 12, verso 11. Como nós já falamos, o sangue nos dá a vitória. Apocalipse 12, 11, mais uma vez. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, pelo sangue de Jesus, na morte, na sua morte, nós temos vitória sobre o pecado, nós temos vitória sobre Satanás e nós temos vitória sobre o mundo. E essa é a vitória que temos sobre o mundo, a nossa fé. E essa fé está no precioso sangue do Senhor Jesus. E como nós falamos, amado, como eles venceram Satanás? Eles venceram através do sangue de Jesus e através do caráter do Cordeiro que eles procuraram imitar a Jesus, de submissão a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nos submetemos a Deus, nós não precisamos ter medo, amado, do que o inimigo possa fazer contra nós, do que o mundo possa fazer contra nós, do que o pecado possa fazer contra nós, se nós simplesmente buscarmos a Deus. Quando meu pai faleceu, eu ficava sonhando com ele. E, irmãos, esses sonhos duraram mais ou menos 5 anos. Eu pensava que era normal sonhar com uma pessoa, ente querida. Mas aqueles sonhos estavam, amado, tirando a minha sanidade, estavam afetando a minha sanidade mental. Porque quando eu dormia, eu sonhava com meu pai, viajando com ele dentro de um barco, que a gente sempre viajou num barco. E sonhava com ele chegando em casa, ao ponto de eu dizer no sonho, afinal de contas, meu pai morreu ou não morreu? Ou meu pai viajou e vai chegar. E quando eu me acordava, amado, eu, de tanto sonhar, eu não sabia mais se meu pai estava vivo ou morto. Acordado. Acordado. Eu chegava ao ponto assim de ter aquele transe acordado. Então, eu orei a Deus, Senhor, o que é que eu faço? E novamente, o sangue repreende pelo sangue. E eu passei a repreender, dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esses sonhos pelo teu sangue precioso. Irmãos, os sonhos pararam completamente. Parei de sonhar com o papai. Mas já estava tirando a minha sanidade mental ao ponto de eu não distinguir a realidade. Ao acordar de manhã, não saber mais a realidade com relação ao meu pai. Eu sei que meu pai está no céu. Ele entregou a vida a Cristo, eu tenho certeza disso, que ele está na glória de devolver ele. Mas são coisas assim que pegam as pessoas de surpresas. E as pessoas não sabem o que fazer com isso. Mas tem solução? Tem. Se a gente buscar a Deus, Deus vai mostrar. E assim, eu quero concluir e dizer o seguinte. Não conheço, amado, nada mais prático na vida cristã
do que o sangue de Jesus. Que Deus